Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a atmosfera. Agora nós vamos falar um pouco sobre o ar. Vamos falar sobre suas propriedades, entender melhor como o ar participa da nossa vida no dia a dia, né? Quais são as suas características. Então vamos ver essas propriedades para que a gente possa entender melhor. As propriedades do ar, né? Ocupa um lugar no espaço, tem massa, exerce pressão, pode ser comprimido e pode ser expandido, né? Essas são as principais propriedades do ar. O ar é matéria, e matéria é tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço. E o ar, com certeza, ele ocupa esse lugar no espaço. Nós vamos entender melhor nos exemplos a seguir, certo? Então, compressibilidade é a primeira propriedade do ar que nós iremos comentar, que essa propriedade ela tem a característica, né, de fazer com que o ar seja comprimido em um determinado espaço, certo? Ele vai ficar comprimido. Então, quanto menor o espaço, menor a quantidade de ar. Então, esse espaço que o ar está ocupando nessa seringa, ele diminui à medida que se coloca uma pressão. Então, o ar sob pressão, ele vai diminuindo o espaço. Então, é o conceito que nós iremos ver agora, né? Que à medida que comprimimos o ar, suas moléculas ficam cada vez mais próximas e a mesma quantidade de ar passa a ocupar um espaço menor, certo? Então, à medida que esse ar vai sendo comprimido, né, o espaço vai diminuindo. Então, a outra propriedade, massa. Massa, o ar tem massa. Então, a gente fica perguntando, né, se questionando, como o ar tem massa? Como se pesa o ar? Então, a gente pode ter uma ideia com esse exemplo a seguir, né? Ele fala que o peso é a atração que a Terra exerce sobre os corpos que se encontram até certa distância dela, né? Que é a força gravitacional, que é essa força que nos mantém fixo aqui na nossa litosfera, certo? Na camada sólida do nosso planeta. Então, quando dizemos que uma pessoa pesa 36 quilos, o correto seria falar que a pessoa tem uma massa de 36 quilos, certo? Então, é o peso, é aquilo que ela pesa. Então, esse exemplo que vocês estão vendo aí, ele nos mostra, certo? Uma balança. Eu tenho uma bola cheia, certo? Eu tenho uma bola cheia e aqui eu tenho um peso. Aí, a partir do momento que eu tiro o pito da bola, o que acontece? A bola vai secando, o ar vai saindo e o peso da bola vai diminuindo, certo? Vai diminuindo. Então, o que quer dizer? Que o ar que estava dentro da bola é que fez com que ela equilibrasse esse peso, né? Ficasse relativo. Por exemplo, 1 quilo aqui. Então, ela ficou, né, de igual para igual. E a partir do momento que esse ar sai de dentro da bola, ele perde todo o peso, toda a massa, certo? Aqui é só mostrando para vocês como é que o ar fica dentro de um determinado recipiente, né? Quando sólido, essas partículas do ar ficam mais unidas, certo? No líquido eles vão se dispersando e no gasoso ficam muito mais distantes uma da outra. A compressibilidade, né? Então é o que nós falamos anteriormente, que à medida que comprimimos o ar, as moléculas ficam cada vez mais próximas e a mesma quantidade de ar passa a ocupar um espaço menor,
certo? Então a gente compreende melhor nesse desenho as moléculas, né? Então elas vão sendo mais comprimido e à medida que o espaço vai diminuindo, essas moléculas vão sendo mais comprimidas. E a outra propriedade é a expansibilidade, certo? Essa propriedade é a capacidade que o ar tem de fazer determinados objetos se expandir, aumentar o seu volume, certo? Aqui é o exemplo que nós temos do balão, certo? Que à medida que o ar vai entrando no balão, tem uma pessoa, certo? Aqui, olha, enchendo um balão. Então, à medida que ela vai colocando ar dentro do balão, esse balão vai aumentando a sua superfície interna, certo? Ela vai aumentando. Então, quanto mais o ar entra dentro dessa superfície, mais o balão vai aumentar. Então, essa propriedade faz com que o ar ocupe todo o espaço que ele é oferecido. Então, quanto mais espaço, o ar vai aumentando, ok? E mostrando aqui esse outro exemplo, né, um balão, vocês observam que ele só pode realmente subir quando esse espaço todo do balão está cheio de ar, certo? O ar comprimido, o ar rarefeito e o vácuo. Dizemos que o ar está comprimido se estiver sob pressão maior que a atmosfera, né? Então, quando esse ar exerce essa pressão maior do que a atmosfera, então ele está comprimido, certo? Ele está com suas moléculas bem comprimidas, uma juntinha da outra. O ar está rarefeito se estiver sob pressão menor que a atmosfera. Então, quando essa pressão ela é menor do que a atmosfera, o ar ele vai ficar rarefeito, ou seja, ele vai diminuir a quantidade de ar. Se de algum modo retirarmos todo o ar existente de um recipiente fechado, obteremos o vácuo, ou seja, não vai mais existir nada dentro, então vai ficar um grande vácuo, ok? Então, esse conteúdo nos mostra um pouco dessa propriedade. Então, é muito interessante nós estarmos atentos a essas propriedades, entender por que um pneu fica tão cheio, né? Ele fica aquele ar que está lá dentro, o que foi que aconteceu, certo? Como ele encheu aquele pneu através desse processo sob pressão. O ar entra dentro do pneu sob pressão para que ele possa ficar naquele formato e sustentar o peso de uma moto ou de um carro e das pessoas que, né, vão andar nesses meios de transporte. Então, a aula de hoje é essa, né, e espero que vocês tenham entendido. E se tiver alguma dúvida, nós tiraremos nas nossas lives, ok? Um abraço e tudo de bom.